férias se aproximando e você já tá surtando, pensando em como esse bebê vai dormir fora de casa? Calma, hoje eu vou te contar como manter o sono do bebê mesmo em viagens, com leveza, flexibilidade e sem perder o processo que vocês já fizeram. Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Meu nome é Ariane Gadioli, eu sou terapeuta do sono familiar e antes de qualquer coisa, já se inscreve no meu canal e dá um like nesse vídeo. Eu sempre falo para vocês que para dormir bem, o bebê ele precisa de rotina. Quanto mais rotineira a vida dele, a fase dele nesse momento de autonomia de sono, mais fácil ele vai absorver toda essa educação de sono e vai finalmente dormir bem, saber se ninar sozinho. Mas também é muito importante a gente sair da rotina, faz bem pra gente, faz bem pro bebê e bem pra nossa família. E manter a rotina estritamente só por causa do sono do bebê não deve ser impedimento para viagens em família. Então já comenta aqui, você já viajou com o seu bebê? Como que foi na hora do sono? Ele dormiu, deu trabalho, você conseguiu levar, teve alguma estratégia? Me conta aqui. Bom, vou falar para vocês por que o sono se desregula totalmente, né, ou bastante em momentos de viagem. Por quê? Sai totalmente de uma rotina e totalmente dos rituais. Dificilmente você vai conseguir manter exatamente a rotina que você mantinha na sua casa e dificilmente você vai conseguir manter os rituais que você mantinha na sua casa. Há também um excesso de estímulos. São passeios, é praia, é lago, é isso, é aquilo. Então, cada vez são mais coisas que você vai incluindo atividades no dia e estimulando bastante esse bebê, essa criança, com aquela euforia, né? E também excesso de telas, porque querendo ou não, quando a gente, né, a maioria das pessoas quando viaja, normalmente se é um pouquinho maior a criança, deixa às vezes no carro para não ficar tão entediado com o celular na mão, com o tablet. Isso não tem como a gente fugir muito, porque um momento de viagem é um momento cansativo, é um momento gostoso, mas é um momento cansativo também, inclusive para os pais que estão ali, né, tendo que administrar todo o rolê. Então, às vezes oferecer o tablet, oferecer o celular, eu entendo, né? É a opção que vai manter as coisas mais calmas naquele momento. Mas é um estímulo também e em viagens acaba ficando um pouquinho mais exacerbado. Também há novos ambientes, o que causa mais insegurança e distrações para o bebê. Então tudo é novo, tudo é muito novo. E assim, quanto menor o bebê, menos ele entende o que está acontecendo, menos ele entende que aquela viagem é passageira, menos ele entende que logo logo vocês voltam para casa. Então realmente traz uma sensação de insegurança, de que aquele bebê perdeu um pouquinho do porto seguro dele, o que está acontecendo. E muito mais facilmente ele vai se distrair nas viagens, né? Então é muito mais difícil desligar aquele bebê para a hora do sono, de fato. Outra coisa que muda também é a alimentação. Não tem como dizer, a não ser que a gente fique numa casa de temporada, né? A gente consegue fazer mais ou menos a comida que a gente já fazia em casa, mas é claro que a gente vai também comer fora, comer uma pizza, comer alguma coisa local, alguma coisa gostosa daquela região. E, querendo ou não, são alimentos diferentes que muda também a rotina, né? E toda aquela sensação de conforto no que o bebê já conhece. E é claro, a própria energia dos pais influencia o bebê. Ele sente a nossa euforia. Quando a gente vai viajar, eu não sei você, mas quando eu vou viajar, eu tô pilhada, eu tô querendo planejar tudo, e eu tô assim olhando o mapa, e aí eu tô vendo quando chega lá, e eu tô mandando mensagem se é hotel, se é casa de temporada. Então eu tô ansiosa, eu tô vendo se é no voo, coisas de voo, passagens, gasolina e pedágio e aquelas coisas todas. E o bebê sente toda essa euforia na gente, ele vê que não é uma coisa habitual. Então, como eu já falei para vocês, os bebês, as crianças têm o que nós chamamos de neurônios espelhos. Da mesma forma que você se sente, da mesma forma que você está, ele também está. Se a gente está eufórica, se a gente está ansiosa para aquela viagem animada demais, ele também vai estar, só que de uma forma que ele não consegue muito regular sozinho, porque ele não entende o que está acontecendo. E é por isso também que o sono fica bem desregulado em momentos de viagem. Agora, o que manter mesmo em viagens, que eu recomendo demais? Eu recomendo que você
Tente manter os rituais, né? O que a gente faz antes do sono, antes da soneca, antes do sono noturno. Independente da hora que vai acontecer essa soneca, independente da hora que vai acontecer esse sono noturno, que a gente vê que, se possível, né, faça no horário habitual, com um pouco de atraso, mas a gente vê que em viagens não é possível. Por exemplo, quando eu fui pra praia com a Lulu, ela não tinha nenhum ano ainda, e aí era 10 horas da noite, a gente tava na rua passeando. É claro que eu fazia lá um esquema com o carrinho pra ver se ela dava uma cochilada até realmente chegar em casa e a gente colocar ela pra dormir mesmo, pro sono noturno, mas tava um tempo muito bom, era uma vibe muito gostosa de praia, assim, a gente queria passear. E a gente não consegue se privar numa viagem porque a gente tem um bebê. É normal e é saudável que a gente saia e passeie também com aquele bebê e aquele bebê também sinta, né? E tá tudo bem, vai dar tudo certo. Então, mantenha os rituais o mais parecidos possíveis, mas dá uma enxugada. Então, por exemplo, se na sua casa você dá o banho, conta a historinha, faz uma massagem, faz isso, faz aquilo, dá uma bela reduzida, só de uma forma que o bebê identifique que aquilo é o ritual que ele já conhece, por algumas coisas que se mantêm. Por exemplo, um banho um pouquinho mais relaxante, talvez, se você aí pode pedir se tem uma banheira, dificilmente, né, tem banheira, assim, nos hotéis que a gente vai, nas casas de temporada, mas você pode pegar uma bacia, dependendo do tamanho do seu bebê, pedir... quando a Lulu era pequenininha, a gente pegava até uma baciona, sabe, que a gente encontrava na cozinha, desses lugares, assim, lavava direitinho, depois dava um banho nela lá dentro, ou baldes, sabe, coisas assim que dá pra fazer, ou que dá pra gente se planejar, ou pedir pra administração do local, pro proprietário, para que a gente consiga relaxar esse bebê o máximo possível. Então, ir pro quarto escurinho, ler uma historinha, ou ficar ali um pouquinho mais, dar um pouquinho mais de colo, um pouquinho mais de aconchego, mas fazer um ritual minimamente assim previsível e conhecido para o seu bebê. Outra coisa que dá para manter também são os objetos de apego. Em viagens você pode levar naninhas, os bichinhos de pelúcia que a criança já está acostumada a dormir. Tem gente que leva até, e dá certo também, a roupa de cama, sabe? Aquele cobertorzinho, o travesseiro, qualquer coisa que seja um objeto de apego, que faça o bebê olhar para aquele novo ambiente e reconhecer um pedacinho do seu quarto naquele ambiente, né? Então é um enfeitinho, um bichinho, alguma coisa assim, que ele identifique que isso tava na minha caminha lá em casa e isso tá nessa caminha aqui. Então é aqui que é o meu momento de dormir, é aqui que é o meu cantinho agora, né? Mesmo que seja temporário. Então isso ajuda também. E outra coisa que eu digo que é muito importante a gente manter nesses momentos de viagens são: observe os sinais de sono do seu bebê, para que aquele cortisol que tá alto já e ele já tá com aqueles sinais de sono não extrapole e vire aquele bebê extremamente irritadiço, que não vai conseguir dormir nem quando for a hora de dormir, porque ele vai estar pilhado e ele não vai conseguir desligar. Então, observe os sinais de sono do seu bebê, independente de onde você estiver. Se você tá na rua, se você tá no carro, se você tá num restaurante, ou providencie, né, um bom cantinho ali, de alguma forma, assim, mesmo que improvisada, para que ele consiga pelo menos tirar uma sonequinha de 40 minutos, que é melhor do que nada. E agora eu vou dar dicas práticas que vai fazer de fato você conseguir fazer todo, né, esse improviso, todo esse movimento para que o seu bebê de fato tire boas sonecas, ou pelo menos tire sonecas nesses momentos de viagem. Então, a primeira dica prática que eu dou é: se você for sair, se a viagem for de apenas um período, às vezes não é uma viagem, às vezes é uma saída para um restaurante, é um casamento na parte da tarde, é alguma coisa dessa forma, ou até mesmo um casamento à noite. O que eu recomendo? Dependendo da hora que você for sair, tente puxar um pouco a soneca do seu bebê para mais cedo, de uma forma que ele consiga fazer essa soneca. Então não dá para ser muito mais cedo, né? Dependendo do horário, não dá para ser muito mais cedo, porque aquele bebê não vai ter pressão de sono para de fato dormir. Mas se for possível, se for coisa de 1 hora, meia hora que você consegue puxar ele para fazer aquela soneca e ele consegue já ter sono para dormir,
é melhor fazer uma soneca mesmo que curta do que não conseguir fazer soneca nenhuma. Às vezes o local que a gente vai é perto, não daria para dormir no carro, enfim. E então é melhor fazer meia hora de soneca em casa e acordar, mesmo que ele acorde chatinho, do que ir totalmente sem soneca, porque principalmente em festas, nesses eventos, a gente não sabe realmente se o bebê vai responder bem e vai querer fazer soneca nas festas. Muito provavelmente não. E se isso não for possível, e se a viagem de carro for acontecer, então utilize esse momento da viagem para que o bebê durma, nem que seja 10 minutos, que é melhor do que nada. Incentive. Então, se for no carro, é bem fácil, porque os bebês geralmente dormem no carro, o barulhinho do carro já é um ruído branco. Pode ser no sling, pode ser no carrinho, enfim, no caminho para esse evento, já programe e se prepare para deixar o ambiente um pouquinho mais silencioso, de uma forma que o bebê consiga, com balanço, de alguma forma, mesmo que seja uma maniazinha ali que você esteja colocando pontualmente nesse momento para que ele pegue no sono um pouco mais facilmente. Então, não crie expectativas de sonecas longas, porque é uma exceção, é um momento exceção e tá tudo bem se ele dormir 30 minutos, se ele dormir 40 minutos, já tá ok. Ai, mas na minha casa ele dorme 2 horas e meia, e eu sinto que às vezes ainda ele precisa mais, às vezes eu acordo, mas tá tudo bem. Isso é uma exceção, é um momento de viagem, é um momento de sair para um evento. E é melhor que ele durma 20, 30, 40 minutos do que ele não dormir tempo nenhum. Uma coisa que eu recomendo muito é leve um ruído branco. Se você já usa o ruído branco na sua casa, leve esse aparelho junto com você na viagem, não esquece. E se você não tem um ruído branco, nos aplicativos do celular mesmo, já tem vários aplicativos de ruído branco. E aí você coloca aquele barulhinho da chuva, excepcionalmente nessa viagem. Se o seu bebê se adaptar, se o seu bebê gostar, né? Porque abafa os sons externos. Se é o momento ali que você já colocou o seu bebê para dormir ou o seu bebê para fazer uma soneca ou sono noturno e você ainda tá ali com a casa, né, tudo acordado, você e seu marido ali ainda estão num momento ali de assistir uma televisão, alguma coisa, esse bebê não vai se despertar por causa desse movimento que você tá fazendo do lado de fora do quarto, enfim. Então, leve um ruído branco ou coloque o ruído branco no seu próprio celular para abafar os sons externos. Outra dica prática tenha um blackout portátil. Muitas vezes, quando a gente vai para casa de temporada, para hotéis, a gente não tem blackout muito bom, que deixa o quarto totalmente escuro, né? E dependendo da hora que você vai colocar o bebê, ou principalmente, né, quando tá bem cedo, assim, quando é viagem, a gente quer dormir um pouquinho mais, né? E quando começa já a amanhecer, se aquele bebê que realmente tá ali, querendo ou não, gente, falando a verdade, tá em privação de sono, em viagem, é muito cansativo. O bebê vai dormir às vezes 9, 10, 11 horas da noite, não faz um sono noturno muito de qualidade. E parece que não, mas quanto menos o bebê dorme durante o dia, quanto mais em privação de sono ele está, mais cedo ele vai acordar. Então, nesses momentos de viagem, é muito cansativo ter um bebê acordando 5 horas da manhã, 5 e meia, por causa da claridade, porque realmente nesses momentos de privação de sono, se ele já tem uma propensão, né, a acordar um pouco mais cedo, é bem mais fácil uma fresta com uma luz entrando acordar esse bebê de fato. Então tenha um blackout portátil, ou leve um blackout portátil, ou então faça uma gambiarra já fiz gambiarra em janelas de casa de temporada com saco de lixo preto ou papel alumínio. Eu já fiz também com cobertor, edredom que tá sobrando ali na gaveta, sabe, do local. Já coloquei assim, já dei um jeito de colocar. Uma vez eu fui pro Brasil e eu fui num armarinho, não era bem um armarinho, era numa daquelas lojas que vendem saco bolha de metro, e aí tinha lá 1 metro de pano, daquele plástico, né, de blackout, e aí eu medi a janela da casa onde a gente estava, com uns 10 centímetros para cada lado, assim, e coloquei assim, sabe, do lado de fora, para não marcar a janela, né, da casa e tal.
Então, faça alguma coisa, dá um jeito aí, uma gambiarra, para que você consiga fazer esse quarto, esse ambiente ficar o máximo escuro possível, para que esse bebê não desperte muito cedo, principalmente. Outra dica que eu dou para você, que eu nem coloquei aqui no meu roteiro, mas que é uma coisa importante pra gente se atentar. Quando você alugar uma casa de temporada, eu sei que às vezes é difícil, a gente tem um orçamento, né, a honrar e tal naquela viagem, mas tente comprar, assim, alugar, né, esse local com um quarto a mais, com um quarto só pro bebê, sabe? Para que aquele bebê tenha o cantinho dele e que o movimento, sabe, de você saindo, entrando, seu marido, as pessoas, né, daquela viagem entrando e saindo do quarto não atrapalhe aquele bebê no momento dele. É claro que não dá para manter o reizinho exclusivamente no quarto dele. Quando eu viajava com a Lulu pequenininha, a gente um dia pegou, foi o pai do Luiz, a Rê, né, a madrasta, eu, o Luiz, o meu irmão e o meu cunhado num quarto e a sala. Era um quarto, a sala. E então, e a Lulu, né, de 11 meses. Não, ela tinha 7. Então, nesse quarto tinha beliches, então dormiu meu cunhado, o meu irmão, eu e o Luiz e a Lulu comigo na cama, né? E na sala dormiu o pai do Luiz e a madrasta. Então não tem como a gente, né? Se a gente tá com um orçamento um pouco apertado, mas a gente quer fazer aquela viagem, é normal, a gente vai pegar o quarto, o apartamento que dá, a casa que dá, e tá tudo bem, a gente vai se adaptar. E quando o bebê tem autonomia de sono, é muito simples, ele dorme, né? É só ter um pouco de respeito por parte das pessoas em relação ao sono daquele bebê que tá acontecendo naquele momento, mas com a Lulu foi super tranquilo. Eu mantive ela ali no quarto mais escuro possível, fiz as gambiarras lá pra ficar bem escurinho, com cobertor nas janelas, liguei o ventilador porque tava muito quente, né? Tava muito quente mesmo. Coloquei o ruído branco que ela já estava acostumada. Falei, ó, a Lulu já tá dormindo. A gente tava fazendo churrasco lá fora. A Lulu já tá dormindo e todo mundo que precisava entrar, né, meu cunhado e meu irmão, né, que tava com a gente naquele quarto, precisava entrar para pegar alguma coisa na mala, alguma coisa assim. Eles entravam muito suavemente, muito respeitosamente, né, fechavam a porta, encostavam a porta para claridade não ficar entrando no rostinho dela, não acendiam a luz, ia com o celular assim, ou então pegava a mala, pegava a mochila e levava para sala, deixava já ali no canto, assim, não atrapalhava o soninho dela. Então é o respeito, né, por parte das pessoas que estão com você nessa viagem. Uma coisa que eu recomendo para vocês, né, outra dica prática é: se antes dessa viagem você não fazia cama compartilhada com seu bebê, não faça cama compartilhada dessa vez. Dá um jeito, coloca um colchão no chão para ele, para ficar seguro, coloca, empurra a cama na parede, faz uma barricada assim, dá um jeito para não trazer esse novo hábito, essa nova associação para a viagem, porque dependendo do tempo da viagem, pode ser rapidinho, aí volta, já tá no quartinho dele, ele vai se adaptar de novo ao ambiente que ele já conhecia, ao conhecido dele, tá tudo bem. Principalmente se o seu bebê já tem autonomia de sono. Mas se o seu bebê ainda não tem autonomia de sono, se você ainda passa um perrenguezinho na madrugada para fazer ele dormir nos despertares noturnos, mas ele já tem o cantinho dele, já dorme na caminha dele, no berço dele, se na viagem você incluir mais uma cama compartilhada, para aquele bebê que não tem autonomia de sono ainda, vai ser mais uma associação de sono. Nesse caso dessa viagem que eu fiz com a Lulu, com 7 meses ela já tinha autonomia de sono, então ela já dormia no quartinho dela, no bercinho dela sozinha, eu deixava ela acordadinha no berço e ela se ninava sozinha e dormia sozinha a noite inteira. Então, comigo nessa viagem que foi de 4 noites apenas, ela dormiu na cama de casal comigo. Mas mesmo assim, como tava muito calor e tinha muito pernilongo, eu levei não é um Moisés, eu não sei como chama, mas é uma... Eu vou pesquisar e todas as coisas que eu pesquisar e eu ver que é importante indicar para vocês, para esses momentos de viagem, eu vou colocar aqui embaixo com o link de compra diretamente, tá bom? Então, era uma proteção, assim, que eu acho que dá, assim, para uma criança de até 1 ano e pouquinho, dependendo do tamanho dela, sabe? Era um mosquiteiro, uma proteção anti-mosquitos, né? E bem firme, assim, que servia como sabe aqueles negocinhos que a gente coloca, assim, pra tampar o bolo, pra não ir mosquito no bolo, no pão? Parecia isso. Aí tinha zíper, assim, era bem fofinho, assim.
e aí ela não foi picada, né? E não teve que ficar passando repelente nela pra dormir e tal. E aí ela não foi picada à noite. Então, querendo ou não, isso já criava essa separação entre nós, né? A gente fez cama compartilhada, porque a gente dormiu na mesma cama, então a cama de casal eu empurrei pra parede, então veio a Lulu e depois eu, né? E aí eu não fiquei grudada com ela, até mesmo que tava muito calor e a gente não tem esse hábito, né? Ela já dormia no cantinho dela, então foi bom que fosse assim. Assim ela não se acostumou com a minha presença, sabe? Com o meu contato físico. Até mesmo porque no momento de colocá-la para dormir, né? Eu sempre fazia o ritual dela rapidinho, colocava ela para dormir e ela tava sozinha, porque aí eu saía, ia jantar ali com a família, fazer um churrasco. Teve um dia que eu e o Luiz saímos mesmo para a cidade e para andar um pouquinho, e quem ficou com a Lulu foi a Rei e o pai do Luiz. Isso que é muito importante, se você não faz cama compartilhada na sua casa, se você não quer fazer isso, não inclua essa nova associação nesse hotel, nessa casa que você está alugando. Coloca um colchãozinho no chão, empurra a cama na parede, faz uma barricadinha assim para não ficar perigoso o bebê rolar e tal, mas dá um jeito para que essa cama compartilhada não venha, se for possível. Outra coisa, para que essa cama compartilhada não aconteça, né, se for possível, tenha um berço portátil e leve esse berço portátil, ou alugue um berço portátil naquela cidade que você está, dependendo de quantos dias você vai ficar, ou peça um berço portátil na administração do hotel, geralmente os hotéis têm, ou peça um berço portátil para o proprietário daquela casa que você está alugando. Então dá para fazer muita coisa, tá? Quando a gente viaja com o bebê, a gente às vezes sente que a gente não tem nada, assim, mas se a gente perguntar, você vai ver que você tem acesso a muita coisa, berço, cadeirinha de alimentação, muitas coisinhas para ajudar e facilitar a sua vida de mãe nesses momentos de viagem. Então, outra dica prática é na rua, quando você estiver na rua ali passeando, eu gosto muito de indicar um carrinho. Então, leve o carrinho, né? Se for em avião, os carrinhos, eles não são considerados como bagagem, então você não paga nada mais por isso. Então, se o seu bebê já é pesadinho ali e tal, leve um carrinho. E mesmo que seja um bebê pequenininho, que dá pra ir no sling, que eu acho bacana também, o sling, eu tinha o sling também. Mas o carrinho, pra algum momento da viagem que vocês vão fazer um passeio, dá muito mais liberdade pra você, principalmente pra mãe ou pro pai que fica com o bebê, dá muito mais movimento. Porque às vezes quando o bebê pegou no sono e ele tá no sling, você quer baixar para colocar um sapato para, sabe? O bebê já acorda, sabe? Se você quer ver uma coisa numa loja e tal, o bebê já acorda. Então, um carrinho eu acho muito mais prático e dá muito mais liberdade para quem tá cuidando daquele bebê. Mas um sling também é ótimo, dependendo do momento. Passeios de carro, eu acredito que é muito mais fácil, porque o bebê dorme muito fácil no bebê conforto, né? E então o próprio carro já é um ruído branco, né? Se a viagem for longa, as sonecas praticamente são garantidas, né? O que eu recomendo, talvez, dependendo da claridade, mas isso não influencia muito, talvez colocar uma proteção ali por causa do sol batendo e tal. Eu vou tentar achar alguma coisa para isso, para esse fim, que é bacana também, dependendo se o sol tava muito forte, né? Fica batendo no bebê, e manter aquele carro um pouco mais fresco, dependendo da temperatura, né? Ou agasalhar bem o bebezinho, mas eu acho que a maior dificuldade mesmo é manter esse carro um pouquinho fresco, porque quando tá muito quente, né? Acaba irritando demais. E quando a gente tá agasalhado, geralmente as mães agasalham bem os bebês, né? Mas realmente quando tá calor, é difícil a gente dar um jeito daquele ambiente ficar agradável, né? Sem colocar aquele ar-condicionado super gelado, né? Que às vezes acaba mais adoecendo a criança do que ajudando, né? Então tenta manter esse carro fresco, a criança com roupas leves, sabe? Uma fraldinha, uma regatinha, alguma coisinha assim, pra não ficar grudando, né, na cadeirinha. Ficar confortável e ofereça, sabe, aquela proteção para o sol não ir diretamente no rostinho do bebê. No caso de viagens de avião, se o seu bebê tem até, normalmente nas companhias aéreas, é até 15 quilos. Se o seu bebê tem até 15 quilos, reserve aquele primeiros assentos onde que dá para colocar o berço portátil. Não sabe qual que é? Entre em contato no WhatsApp, no 0800, dá um jeito de entrar em contato com a companhia aérea,
com o seu código de reserva, mesmo que você já tenha, né, comprado essa passagem. Mas pergunte qual que é o assento, quais são os assentos que eu posso reservar, mesmo pagando um pouquinho mais, porque vale a pena, para que o meu bebê, que tem tantos meses, tantos quilos, possa ir naquele bercinho. Porque é vida. Você, principalmente ter uma viagem longa, você ter aquele bercinho que tem o cintinho de segurança tudo certinho para ele, sabe? Fazer uma viagem sem estar necessariamente com o bebê no colo. Porque se vocês não sabem, até 2 anos de idade, nas companhias aéreas, os bebês não pagam, porque eles não vão em assento, só que eles têm que ir no colo dos pais, num cinto de segurança, assim, especial, que amarra também na cinturinha deles. E fica muito desconfortável para os pais, porque é a viagem inteira com aquele bebê no colo. E se o seu bebê tem até 15 quilos, se o seu bebê, né, ainda é novinho, por que não reservar, mesmo que você pague um pouquinho a mais, né, aquele assento ali na frente? Uma vez eu fiz uma viagem e consegui sentar nesses bancos, por isso tem que ser com antecedência, porque são muitos bebês num voo e a maioria dos pais gostam de ter esse conforto. E não pode deixar o bebê no chão, não dá, tem que ser no seu colo com aquele cinto de segurança fivelado, sabe? Então, tenta com antecedência para você pegar esse conforto para você, mesmo que você pague um pouquinho mais caro, porque vale a pena. Outra dica tem uns suportes, às vezes uns assentos infláveis, que você... Se o seu bebê tem até 2 anos e você não pagou assento, não tem o que fazer. O seu bebê vai ter que ser no seu colo. Quando tiver que afivelar o cinto, vai ter que estar no seu colo. Se você tiver sorte do banco do lado, tá livre, que eu acho bem improvável, você pode pegar esse produto que eu vou falar pra você, que é um assento inflável que prolonga o assento na realidade. Então, um bebê, a criança que é pequenininha, ele consegue deitar no momento que puder também, né, naquele assento e mais a extensão que você comprou. Algumas companhias aéreas não permitem mais isso. Então, você também tem que, antes de chegar toda linda lá, maravilhosa, com seu extensor de assento, lindamente para colocar o seu bebê dormindo a viagem toda, você tem que perguntar antes se pode levar isso, porque tem companhias aéreas que não permitem mais. E assim, se o seu bebê tem acima de 2 anos, com certeza ele já tem um assento, então dá super para você comprar isso na companhia aérea que permitir. Agora, se o seu bebê ainda não tem 2 anos, você não comprou um assento a mais para ele, porque também dá. Se você entrar em contato com a companhia aérea, você consegue também comprar, pagando, é claro, um assento para o seu bebê, mesmo que ele ainda não tenha 2 anos. Mas assim, isso eu nunca vi uma pessoa fazendo isso, tá? Não no meu meio. Eu vou colocar aqui para vocês o link, né, desses extensores de assento, mas tem que perguntar se aquela companhia aérea que você reservou o seu voo autoriza ou não isso. Outra dica muito boa pro avião, porque eu já fiz as duas coisas. Pegue um voo noturno. A primeira vez que a gente viajou pro Brasil, a gente foi num voo diurno, foi 6h30 da manhã o voo. Então pegou todo aquele momento acordado da Luara, de sonecas, de olhar os sinais de sono, falar pra ela, Fia, tem que dormir. E nesse momento a gente tava num voo com o Luizinho com 11 meses no nosso colo, a Lulu já sentava, ela teve que ficar fazendo aquelas sonecas picadinhas, né, porque ela já tinha dormido, né, o sono noturno de fato. Então foi um pouco mais cansativo essa viagem desse voo diurno. Outra vez a gente pegou um voo noturno e foi maravilhoso. O voo foi assim, 5h30 da tarde, 6 horas. Foi bem no horário mesmo ali do sono noturno. E ela não tinha feito a soneca da tarde nem na van que levou a gente pro aeroporto. Então no momento da viagem, assim, até o comecinho da viagem, eu tava achando ruim ela não tá fazendo a sonequinha dela. Mas depois que tava chegando mais pro final da viagem, que faltava 1 hora, assim, pra chegar no aeroporto, eu já comecei um pouco a estimular ela, falando, Fia, tal, começava a brincar com ela, porque já não seria benéfico que ela dormisse naquele momento, né? Ia tirar a pressão de sono dela É uma exceção, é uma estratégia que a gente faz, que normalmente em casa a gente não faria, mas que ajuda muito em viagens, né? Principalmente de avião. E aí ela chegou nesse avião já capotada no ombro do Luiz,
Ele colocou ela na cadeirinha dela, amarrou o cintinho, ela não acordou nem para comer. Ela dormiu a viagem inteirinha. Ela só acordou uma vez, assim, mais ou menos lá pela madrugada, mas a gente já tava todo mundo com a televisão desligada, então ela só pediu água, pediu para comer alguma coisinha, que a gente mesmo tinha trazido porque não era momento de comer no avião. E aí ela voltou a dormir e dormiu até a aterrissagem. Foi muito bom. Tá cheio, hein, esse vídeo? E se você tá gostando, dá um like. Isso me ajuda a trazer mais vídeos de valor assim como este para as pessoas que realmente precisam. E agora eu vou falar o que fazer após a viagem. Como fazer, né, para voltar à rotina, para voltar aos hábitos de antes, para continuar aí nessa caminhada rumo à autonomia de sono do bebê. Retome o ritual com força. O ritual, a rotina, tudo com muito afinco. Tenha, assim, a noção de que nesse momento de volta, assim, você vai ter que ser a perfeita. Eu tô brincando, mas é um pouco verdade. Pegue isso como, tá bom, agora a gente viajou, a gente se divertiu, a gente saiu muito da rotina. Agora eu vou ser bem Caxias e vou fazer tudo bem redondinho, pelo menos por uma semana, pelo menos por 5 dias. Então vai ser rituais certinho, sem falhar, o horário bem aproximadinho, assim, sem ficar pulando muito, inventando muitas coisas, muito evento. Nada de telas no final da tarde. Então, aquela coisa toda, né, que eu já venho ensinando para vocês. O ambiente adequado, a rotina ajustada, os rituais previsíveis, higiene do sono bem feitinha, para que aquele bebê entenda que ele voltou para a rotina que ele já conhecia e que tá tudo bem, agora ele pode relaxar, não vai mais para lugar nenhum e agora precisa dormir do mesmo jeito de antes. Então, se por um acaso na viagem você precisou incluir uma cama compartilhada, que não teve jeito de fazer alguma coisa para que não acontecesse, tá tudo bem. Volta esse bebê para a cama dele, mesmo que tenha choro, mesmo que tenha protesto, acalme o desconforto do seu bebê e tá tudo bem. A segunda dica é: tenha paciência. Em 2, 3, 4 dias eu tenho certeza que esse bebê já tá respondendo melhor, mesmo com protestos, mesmo com choros, com mais despertares. Se você se manter firme nesse seu foco, né, força e fé de voltar à rotina bem certinha, em 4 dias eu tenho certeza que esse bebê já tá tranquilinho e readaptado à rotina da casa. E a dica mais importante de todas é: não se culpe. Muitas vezes quando a gente viaja, a gente volta e vê que virou aquele caos, a gente se culpa. Um dia eu tava conversando com uma amiga minha, ela falou assim: nossa, teve cama compartilhada, agora eu voltei, ele tá querendo dormir com a gente, não tô aguentando, nossa, que saco, por que eu fui fazer isso? Não se culpe. A culpa só traz ao bebê esse sentimento também, mas ele não consegue gerir, ele não consegue entender que sentimento ruim é esse que a minha mãe tá sentindo, que eu também tô sentindo, tá me deixando desconfortável. E isso não facilita, só atrapalha o sono do seu bebê. Então não se culpe. Sair da rotina é vida, sair da rotina é muito bom para toda a família. E isso faz parte de uma maternidade leve, uma maternidade que a gente quer ter. Então, não se culpe de forma alguma. E quanto mais autonomia de sono o seu bebê vai adquirindo ao longo da vidinha dele, mais fáceis vão ser essas saídas de rotina para que ele volte à rotina de antes. E tá tudo bem. Então, vocês viram que mesmo fora de casa, mesmo em viagens, dá para fazer estratégias para manter a nossa rotina, a rotina conhecida pelo bebê, minimamente parecida, para que essa disjunção, né, entre a casa e a viagem, aquele momento, não seja tão discrepante e que a volta, principalmente, consiga ser um pouco mais facilitada e essa viagem seja produtiva para toda a família e leve e alegre. Agora, se você não pretende viajar nessas férias e você está realmente de fato decidida a pegar essas férias para educar o seu bebê na autonomia de sono, eu indico esse vídeo aqui.